A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno o texto base da PEC da transição. Vamos conversar ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz, que tem os detalhes para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, o texto base passou por 331 votos a 168, 23 a mais do que o mínimo necessário para a aprovação. Os deputados reduziram de 2 para 1 a permissão, o período de permissão para o Executivo ultrapassar o teto de gastos para o custeio do Bolsa Família, ou seja, a medida terá validade apenas para 2023. Outra alteração foi feita para realocar as emendas do relator, que foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Parte desses recursos vai para as emendas individuais e outra parte retorna para o governo. O relator ainda poderá apresentar até 9 bilhões e 85 milhões de reais em emendas para políticas públicas e cerca de 21 bilhões de reais serão indicados diretamente pelos parlamentares. Mas a votação da PEC em primeiro turno ainda não terminou. Faltam os deputados votar os destaques, o que deve acontecer nesta manhã. Houve também acordo de líderes para votar o segundo turno também hoje, nesta quarta-feira. Mas se os deputados aprovarem alguma mudança aí no texto, ele retorna para o Senado, onde começa tudo de novo. O Congresso corre contra o tempo para votar essa matéria aí antes do recesso parlamentar, que começa aí já na sexta-feira. E, Mara, para se chegar a essa votação na Câmara, foi preciso muita articulação entre os deputados aí da base aliada do governo eleito e os líderes da Câmara. Vamos ver na reportagem como foi. O dia foi de articulação em torno da votação da proposta de emenda à Constituição que retira do teto de gastos do governo federal o programa de transferência de renda. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e líderes de partidos. Qual é o texto? Vai ser fruto de muita conversa. O importante pode ser que seja de um ano, mas tem que dar governabilidade. Para aprovar a PEC da transição, são necessários 308 votos, ou seja, 3/5 dos 513 deputados, em 2 turnos de votação. O texto, aprovado há 2 semanas pelos senadores, prevê que os recursos do futuro Bolsa Família fiquem fora do teto de gastos por 2 anos, abrindo 145 bilhões de reais no orçamento público para o pagamento dos R$ 600, mais R$ 150 por criança até 6 anos de idade. O texto também abre a possibilidade de um adicional de até 23 bilhões de reais para investimentos públicos, caso haja excesso de arrecadação. O objetivo é esse, chegar ao entendimento, aprovar a PEC e inaugurar um novo momento de diálogo público, republicano, transparente com o Congresso, com a Câmara e com o Senado. O futuro ministro da Casa Civil afirmou ainda que continua trabalhando na estruturação do primeiro escalão do novo governo. Tudo organizado, o organograma está pronto, nós vamos divulgar essa semana de todos os ministérios. No Centro Cultural Banco do Brasil, o Conselho Político de Transição teve a última reunião antes da posse presidencial. Na pauta, a finalização dos trabalhos dos grupos técnicos, que produziram um diagnóstico do atual governo e material de apoio para embasar a próxima gestão. O vice-presidente eleito e coordenador da transição, Geraldo Alckmin, deve entregar o relatório final dos GTs ao presidente eleito Lula ainda esta semana. E em uma rede social, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ter conversado nesta terça-feira com Vladimir Putin. O presidente russo cumprimentou Lula pela vitória nas urnas, desejou um bom governo e o fortalecimento da relação entre Brasil e Rússia.